Vamos à entrevista de hoje no programa Troca de Ideias. Vamos conversar com o diretor da Expresso Azul, o senhor Pedro Guarnieri, sobre o reajuste nas passagens de ônibus e também o itinerário em Lajeado. Esse é um tema que sempre, que a gente traz aqui, recebemos muitas mensagens, já tem algumas perguntas aqui, mas a gente começa primeiro falando a respeito da questão do reajuste mesmo, de como isso tudo aconteceu. Bom dia, seja muito bem-vindo. Só também registrando a presença da Alessandra Gluff, que é assessora aqui também conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente. É com satisfação que estamos aqui para prestar contas da nossa atividade, que é pública. Bom, então, em relação à passagem de ônibus, que até então era de R$ 6,00 e teve um aumento de 56 centavos, passou a custar R$ 6,56 para o usuário, claro, um valor menor a partir do subsídio da prefeitura, então de R$ 5,50. E eu gostaria que o senhor comentasse em relação, porque tem muitas perguntas sempre sobre a questão do valor, por que aumenta, o que acontece. Eu acho que é importante, como empresa, também fazer essa explicação. O cálculo tarifário é um cálculo técnico baseado numa planilha que é nacional, do GEIPOT. Ela já está operando a nível Brasil há uns 30 anos, mais ou menos, com as correções temporárias que têm sido implantadas. Ela leva em consideração os itens que influenciam no sistema de transporte coletivo, tipo custo de ônibus, custo de peças, custo de pneus, custo de combustível. Normalmente, ela é de um período de 12 meses, então, nesses 12 meses, tem variações que normalmente sobem, mas temos o combustível que tem variado, tem subido, tem retroagido, tendo em vista a alteração dos impostos, e agora a tendência é retomar o crescimento. Então, nesses itens, nós temos uma tarifa técnica, que no caso de Lajeado, ela é de R$ 7,80. Com base nesses itens, surgiu a tarifa praticada pelo município, que foi de R$ 6,56, onde o passageiro participa com R$ 5,50 e a prefeitura com R$ 1,06. Esses valores de subsídio, eles têm crescido a nível nacional. Muitos com parcelas semelhantes a de Lajeado, outros municípios menores até com uma parcela integral, remunerando as empresas pelo quilômetro rodado, e aí o município diz, eu preciso de um horário em tal bairro, tal hora, e no outro bairro, outro horário, enfim, estabelece a tabela de serviços e remunera as empresas por quilômetro rodado. Isso está crescente. Isso haveria essa possibilidade de algo semelhante em Lajeado ou não? É possível em qualquer município. Uhum. Hoje, Porto Alegre está adotando, estão implantando esse sistema, São Paulo também já tem. Mas parte do município. A iniciativa parte do município, sim. Em todos eles, existe uma participação do passageiro, que pode ser maior ou menor. Caxias hoje também está praticando semelhante. Normalmente tem sido operado com 50%, 60% como custo do passageiro e os demais do município. Eu estive vendo o reajuste de Porto Alegre, eles estão hoje operando com um subsídio de 110 milhões, previsão deste ano, de subsídio, e mantiveram a tarifa que estava no ano passado de R$ 4,75. É um custo alto para o município, mas nesse momento de crise se justifica, porque temos muitos usuários que não têm condições de arcar com esse custo de tarifa, e mesmo empresas que compram o vale transporte, ela começa a pesar. Então, isto tem sido crescente. Hoje, se eu não me engano, a nível Brasil, nós já temos em torno de 60 ou 70 municípios que estão operando nesse sistema.
E o que se sabe também é, a nível Brasil, ou Brasília, estudos de viabilizar subsídios da tarifa a nível nacional. Hoje o combustível tem um imposto, que é CID, além do ICM e PIS e COFINS, tem um CID, que é um percentual em cima do valor do combustível, que é utilizado para várias atividades. E existem projetos de lei em Brasília que permitiriam os municípios estabelecerem uma CID municipal em cima dos combustíveis, acrescendo ao valor, e esse percentual, no caso, o resultado dele, que fosse aplicado no subsídio de transportes coletivos. Ele está amadurecendo. Há 15 dias atrás, vários secretários de capitais estiveram reunidos em Brasília. Essa semana, se eu não me engano, se reúne no Rio de Janeiro para amadurecer essa ideia, aprofundar os estudos e, quem sabe, viabilizar, o que viria justamente tranquilizar o atendimento dos usuários a nível Brasil. 6,56, né? É o valor. A prefeitura hoje ajuda com cerca de R$ 1,00, 1,06. Isso. 5,50 é o preço final para o consumidor, para o passageiro. E tem essas novidades que o senhor colocou agora. Já tem alguma conversa para uma nova alteração em Lajeado ou, por enquanto, se aguarda o final desses 12 meses? A previsão hoje é manter esses valores e esperar que, a nível nacional... Eu faço questão de citar esses números até para o ouvinte entender. Sim. Sim, hoje nós temos uma tarifa de R$ 5,50 e o município contribui com mais R$ 1,06. Para o consumidor teve 50 centavos de aumento, né? 50 centavos. Era 5, passou para 5,50, para que ela ficasse mais amena. Então o município está subsidiando com praticamente 20% do custo da tarifa. Além da questão do preço da passagem em si, né, paga pelo usuário, tem sempre questões relacionadas ao itinerário. Isso são muitas perguntas que a gente recebe sempre, quase que diariamente, mas hoje, sabendo da entrevista, recebemos também algumas pontuais. Por exemplo, a ouvinte, deixa eu só ver aqui, Irene, aqui de Lajeado, ela pergunta que ela gostaria de saber por que não tem mais ônibus aos domingos. Para os bairros, nem todos... ônibus aos domingos para os bairros, pois nem todos têm carro quando quiserem se deslocar. Na realidade, em Lajeado não tinha serviço aos domingos e quando saiu a licitação também não tinha. A empresa, durante esse período que ela está operando, ela já fez vários testes, inclusive nas eleições, e nós tivemos, nas eleições, se rodou em torno de 350 a 400 quilômetros, e a quantidade de passageiros não passou de 35 passageiros, o que torna inviável. Todo o serviço que é implementado com quantidade inferior ao normal, a média, ela serve para aumentar a tarifa para quem paga durante a semana. Então, isso exige muito cuidado, porque uma coisa que parece benéfica, ela pode se tornar altamente prejudicial para o passageiro que vai ter que se deslocar para o serviço. Então, o que a empresa tem feito é, de tempos em tempos, fazer um período de teste. A empresa tem o máximo de interesse de colocar esse serviço em todos os domingos, desde que seja viável e não venha a onerar os demais passageiros durante a semana. Ele tem que ter uma quantia suficiente que arque com o custo dele. Porque imagine uma doméstica que vai fazer serviço de limpeza de casa, um operário que ganha o salário mínimo, em função de um serviço ao domingo, vai ter sua tarifa acrescentada desse custo, que pode ser 5%, 10%, 15%, dependendo da quantidade de oferta. Ele vai certamente dizer, eu não tenho interesse no serviço domingo, eu não trabalho aos domingos,
Por que eu vou arcar com esse custo? Teria um estudo em relação a isso para saber quanto o itinerário teria quantas pessoas precisariam usar esse itinerário no domingo para valer a pena financeiramente e não acrescer o valor para quem usa todo dia, por exemplo? Sim, né? normalmente o que teríamos que ter é em torno de 1 passageiro e 60, um e meio, digamos, por quilômetro rodado do serviço. Então, se nós tivermos um serviço com 20 quilômetros, ele teria que transportar, no mínimo, 32 passageiros ao longo do percurso. O que a gente imagina que no domingo... Reduz bastante. Reduz bastante. Algumas pessoas talvez usariam, né? Claro que a gente não desmerece a necessidade da pessoa de talvez se deslocar no domingo, ou para um passeio, ou para o trabalho mesmo, mas o número teria que ser bem maior. Bem mais significativo. Para valer a pena. Tem uma participação na nossa live do Facebook, a Silvana Schmitz. Bom dia. Por que o ônibus que vem de Conventos via BR-386 só para na empresa em Conventos e depois no shopping e Balas Florestal? Ficamos desassistidos. É uma questão da Silvana Schmitz. Na realidade, o que nós temos hoje? Em função das obras que estão sendo realizadas ao longo da rodovia na BR-386 e que vai beneficiar todos os moradores de Lajeado e o sistema de transporte coletivo, mas neste período de construção, as paradas foram praticamente eliminadas. Nós não temos refúgios ao longo da rodovia que permitam que o ônibus pare para tanto angariar passageiro como para o desembarque. E até que não se tenha essa definição, os ônibus não podem parar simplesmente em cima da rodovia, sob risco de acidente, e colocar todo mundo, todos os passageiros que estão dentro e os que estão transitando pela rodovia em risco. Então, isso tem prejudicado, sim, os passageiros, tem prejudicado a empresa, porque isso acaba reduzindo a receita da empresa, mas se espera que, num curto espaço de tempo, se normalize e, com isso, tanto os usuários como a empresa tenham uma solução favorável. Que chegou mais uma reclamação de falta de ônibus aos domingos, mas nós também já comentamos a respeito disso, né? Inviável, pelo menos por enquanto, seria inviável. Alguma outra alteração prevista após a conclusão dessas obras? Teria alguma alteração prevista? Ou não somente em relação às obras, né? A esse trajeto por onde passam as obras, mas em outros locais, em relação ao itinerário mesmo? Na realidade, ou segue como os itinerários são dados constantemente, principalmente por pedido dos usuários. Então, dependendo do volume que a gente tem, ou deslocamentos de empresas que estão no trecho e nos comunicam, estamos admitindo o pessoal do bairro São Bento num número X, em tal horário, precisaria de transporte, a empresa se organiza para dar esse atendimento. Então, a movimentação que existe de demanda de horários ou de itinerários partem dos próprios usuários, partem das empresas que contratam e a empresa tenta se adequar a essas necessidades. Nós temos o máximo de interesse de atender quanto mais pessoas, melhor. Melhor para o usuário, melhor para a empresa. Mas tem que ter essa demanda. Tem mais pergunta de ouvinte aqui, a Juliana Ribeira. Por favor, pergunte. Peça para esse senhor, né? Falando com o senhor Pedro Guarnieri, diretor da Expresso Azul, colocar um horário de ônibus de São Cristóvão aos domingos, ou mais um pedido aos domingos, de São Cristóvão à divisa pelo Santo Antônio. Ao menos 2 horários de manhã e um às 3, horário da tarde. Tá um pouco confuso aqui. Enfim, ela está dando algumas sugestões aqui também relacionadas a domingo, até inclusive com horários já previstos. Acredito eu que tenha por algum motivo, por alguma necessidade dela ou de outras pessoas. Na realidade, próxima etapa que se colocar horário, levaremos em consideração o pedido e, se possível, se faz o teste. Se for viável, se ele tiver demanda suficiente,
teremos interesse em manter, sim. Se fosse o caso de algum horário específico no domingo para alguma demanda determinada encaminhada a vocês, também é possível. A licitação parte da prefeitura, né? Sim. A prefeitura que tem que discriminar lá o que ela quer e a empresa executa o serviço. Então, sim, inclusive quando vem essas demandas... É uma pergunta muito mais para a prefeitura do que para a empresa. Exato. Quando vem essas demandas, inclusive da Câmara de Vereadores Perfeito. ou de usuários, é encaminhado à prefeitura para que faça a análise da viabilidade. E a empresa já colhe esses dados e até sugere se tem demanda ou não, mas precisamos de uma palavra final. Prefeitura e Expresso Azul, óbvio que conversam, né? Mas Perfeito. o documento assinado parte do município. Sim. O município tem Ele faz a contratação, plena né? liberdade de dizer, ó, implante esse serviço. A empresa o que pode fazer é dizer, ó, esse serviço custa tanto e se não tem demanda, pede os recursos. Tá, no caso dessa ouvinte e outros também que enviaram, e gostariam de fazer essa solicitação, como é que funciona na prática essa solicitação? É feita por escrito? Vai à empresa? Tem alguma audiência? Ou como é que funciona no trâmite aí? Talvez as pessoas gostariam e não saibam como fazer, né? Normalmente encaminham e-mails para a empresa dizendo da quantidade de pessoas que estariam interessadas, dos itinerários, né, os motivos até se é serviço ou é passeio, lazer. Então, o que se pede é que sempre se cite. Eu preciso de horários quando? Aos domingos. Da onde para onde? Quantas pessoas interessadas nesse serviço que iriam utilizar em todos os domingos ou um domingo por mês. E com esses dados, somado aos demais que vêm, é feita a análise. Mas precisa ter demanda, Sim, precisa ter pessoas para utilizar o horário, senão não... Exato, tem que ter. Não tem como. Então, quando for feito esses testes, e aí se vê se existe viabilidade de ser mantido ou não. Perfeito. 11h04. É sempre importante a gente esclarecer as dúvidas para a nossa audiência e a grande demanda que o pessoal cita aos domingos, né? Mas acho que está bem colocado. Sim, tá mais uma aqui então. Fabiane Zenatti, de Lajeado, do bairro Universitário. Precisamos de horário das 15 para as 9 durante a semana na Pedro Petri Universitário para o São Cristóvão. Só temos às 7 da manhã e ao meio-dia, da mesma forma, né? É o que a gente já explicou aqui. Em relação a itinerários, qualquer solicitação, então, encaminhar à empresa. Tá certo, conversamos com o diretor da Expresso Azul, senhor Pedro Guarnieri. Mais algum recado que o senhor gostaria de repassar aos nossos ouvintes? Nos colocamos à disposição da rádio, Marcelo, da Rita e de todos os ouvintes que utilizam o sistema de transporte coletivo para qualquer ideia que tiverem, qualquer necessidade, encaminhe à empresa que estarão colaborando com o serviço de Lajeado. Muito obrigado. Muito obrigado, sou o Pedro Guarnieri, da Expresso Azul.